Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começou a corrida atrás do novo técnico do Corinthians. O Tite é o sonho, claro que ele é o plano A e a primeira opção. Mas o Corinthians trabalha com outras opções, evidentemente, inclusive um técnico empregado. Vou te contar quem é nesse vídeo a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! É claro que o Tite é o plano A. Aliás, sempre é e tem que ser. Eu sempre disse em todos os meus espaços que o Corinthians tem a obrigação, ao ficar sem um treinador, de procurar pelo Tite. Não interessa se o Tite tem o desejo de trabalhar na Europa, não quer trabalhar esse ano, está num ano sabático, está com viagem marcada para a Lua, não importa. Isso é problema do Tite. O Corinthians tem a obrigação de procurar o maior treinador da sua história e o melhor treinador brasileiro que nós temos, na minha opinião. A gente pode questionar escolhas dele em Copa do Mundo e tudo mais, mas não há como negar que o Tite é um dos maiores técnicos que nós já produzimos e recentemente fez trabalhos incríveis, especialmente no Corinthians, né? Dispensa comentários. Só que o Tite subiu de patamar. Aliás, ele deixa o Corinthians em 2016 para assumir a seleção brasileira e enfrenta um ciclo e meio aí com 2 Copas do Mundo. Depois da Copa do Mundo, o Tite mira desafios maiores. O Gilmar Veloz, empresário do Tite, falou recentemente que o Tite pretendia, inclusive, ficar fora do futebol brasileiro por 2 anos, 2 temporadas, 23 e 24. E é claro que ele está esperando a janela do meio do ano. O Tite tem realmente prestígio internacional. Não sei como é que ele se viraria no idioma se ele fosse, por exemplo, para uma Premier League. A gente sabe que ele fala italiano, então a Itália sempre foi um destino, né, possível para o técnico. Os brasileiros não têm digamos assim, uma entrada no futebol europeu com tanta volúpia, né? Nós tivemos lá atrás Filipão no Chelsea, Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid, mas recentemente a gente tem outros mercados, né? Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, enfim. E isso também é possível que aconteça, né? Do Tite trabalhar no exterior, não necessariamente na Europa. Então, fora que o Tite também prometeu para a família que não iria trabalhar por enquanto, e aí o que aconteceu? O torcedor do Corinthians, muito engajado que foi até a rede social da Rose, né? Pedir para ela liberar o Tite, aquela coisa toda, mas tirando essa questão mais lúdica, né? De convencimento por parte da torcida, existe também uma tentativa de convencimento por parte do Corinthians, por parte do presidente do Ilho, tem uma relação muito boa com o Tite, o próprio Alessandro Nunes, eles são muito parceiros, ligados, vencedores históricos, enfim, fizeram trabalho juntos, então tem uma relação que vai além até da questão profissional. E é óbvio que eles estão tentando sensibilizar o Tite a mudar de ideia, sabendo da dificuldade. O que nós temos de informação, por enquanto, é que é praticamente impossível, mas o Corinthians vai esgotar todas as suas possibilidades enquanto o Tite disser, não, realmente, gente, não tem condição, não vou e não tem o que vocês façam e tá acabado. Pronto. O problema é o tempo, né? O Corinthians enfrenta o Palmeiras sábado no Allianz Parque e terça-feira que vem, acho que é terça inclusive, o Independiente Del Valle na Neoquímica Arena pela Libertadores, um jogo importantíssimo, dificílimo, até em termos de grupo, de classificação, porque perdeu para o Argentinos Júnior em casa, precisa se recuperar na tabela do seu grupo na Libertadores. E aí? Mas aí você espera até quando? No sábado, provavelmente o Danilo do Sub-20 será o comandante. Até para não gerar um desgaste com o Fernando Lázaro, que, poxa, era o técnico, foi rebaixado, entre aspas, né? Voltou para a comissão técnica como auxiliar, e aí agora assume como interino imediatamente. Eu acho que até ali na frente o Lázaro vai ser um interino muito constante, né? Nessas trocas de comando ou em necessidades, né, que o treinador não estiver. Mas agora, imediatamente, eu acho que é muita exposição para o profissional. O Corinthians está tentando evitar isso. Mas o Lázaro, inclusive, comandou o treino nessa quinta-feira, né? Porque até ontem, praticamente, ele era o técnico. Está lá na comissão, os jogadores têm maior respeito por ele continua dando treino, né? Não tem muito o que fazer. Mas a tendência é que o Danilo, técnico do Sub-20, comande o time diante do Palmeiras no Allianz. O que vai fazer com que o clube ganhe um pouco mais de tempo, né? Porque realmente a gente já está na véspera praticamente desse jogo contra o Palmeiras, o derby. Bom, mas e aí? E se o Tite realmente disser que não quer? Antes de chegar no nome, que vocês já devem saber, né, pelas notícias aí, do técnico empregado que o Corinthians está, não digo tentando contratar, mas está
está na mira do Corinthians e já há procura, inclusive. Vamos falar sobre os outros nomes especulados. Falou-se no Jorge Jesus, por exemplo. É o mesmo problema do Flamengo. 28 de maio termina o contrato dele. O Corinthians vai esperar mais de um mês para ter um técnico aqui. Acho muito difícil. Além da questão salarial, né? O Jorge Jesus teria pedido um salário de quase 3 milhões de reais por mês. Então, eu descartaria o Jorge Jesus. O Vanderlei Luxemburgo, que é um nome que até eu sugeri. E, na verdade, eu não sugeri por, enfim, morrer de amores pelo Luxemburgo. Eu já tive muitas críticas em relação ao Luxemburgo. Acho que ele foi um dos grandes técnicos que eu vi no futebol brasileiro. Foi um dos maiores, sem dúvida nenhuma. Acho que ele está no hall aí de Felipão, do Tite. Ele está nessa turma aí, do Abel Ferreira agora. Mas o Luxemburgo, cara, ele se perdeu em algum momento na carreira. Eu entrevistei ele várias vezes, fiz críticas duras para ele. A gente meio que tretou e tal. Então não é uma questão assim que, nossa, Chico, você é apaixonado no Luxemburgo. Não. Eu estou indo no nome que representa aquilo que o Duílio Monteiro Alves disse na zona mista ao traçar o perfil do novo técnico, que era um cara com experiência e currículo que o Corinthians precisa nesse momento. As opções são escassas, gente. De técnicos livres no mercado com esse currículo de experiente, vencedor, especialmente brasileiros, né? Porque você trazer um estrangeiro agora, no meio da temporada, para começar um trabalho, um cara que não está acostumado com o futebol brasileiro, tá? Uma coisa é você pegar aqui o Eduardo Cudê, e ainda assim seria difícil. O Sampaoli, que conhece o futebol brasileiro, o Diego Aguirre lá atrás, enfim, um cara que trabalha aqui, o Vojvoda do Fortaleza, eu acho mais fácil. Agora, sei lá, trazer um cara como o Palmeiras fez com o Abel Ferreira é muito arriscado. A chance de dar errado é muito grande. Então, por isso que a gente vai no técnico brasileiro, né? O cara que já conhece o elenco, já jogou contra, já está aqui observando, bom, chega aqui e já resolve. O Luxemburgo foi campeão em 2020. Não foi ontem, né? Faz 3 temporadas já, mas também não foi lá atrás. Foi o último título antes da era Abel Ferreira. E ele tem algumas questões interessantes nesse Palmeiras, né? Ele promove o Zé Rafael para um camisa 8, ele define o Felipe Melo de zagueiro, ele promove jovens da categoria de base, uma política do clube na época, mas enfim, o Luxemburgo subiu muitos meninos, ele subiu o Danilo. Enfim, acho que o Luxemburgo poderia fazer um bom trabalho em termos de categoria de base, em termos de liderar o vestiário, num tiro curto até o final do ano. A gente sabe o quanto ele é importante em gestão, cara vencedor. Eu diante da falta de opções, porque acho que o ideal seria o Dorival mesmo, que já está no São Paulo, o Luxemburgo seria um nome interessante, na minha opinião. Mas acho difícil, inclusive o GE, através do Bruno Cassucci, já disse que o Corinthians descartou exatamente por não fazer um trabalho há algum tempo. Então, acho que não vai ser o Luxemburgo mesmo. Alguém falou aqui Roger Machado. Eu tenho uma relação pessoal com o Roger, inclusive. Acho que não seria o momento do Roger, tá? Falando aqui bem racionalmente, adoraria vê-lo no Corinthians, mas acho que não é o momento para ele, exatamente por conta de toda essa pressão e a necessidade de ter um técnico com currículo e experiência. Não é o caso do Roger. O Roger tem trabalhos muito bons, na minha opinião. Acho ele muito promissor, mas eu acho que ele, nesse momento, seria engolido pela situação atual do clube. Minha opinião. Contatei o Roger e ele disse que não foi procurado. Então, o Corinthians não procurou o Roger Machado. Vamos lá. Estou enumerando aqui os possíveis nomes e tudo mais. O Vojvoda, né? O Marcelo Paz disse que não houve procura por enquanto. E também, se tirar um técnico empregado agora, é mais complicado. E o Vojvoda não é necessariamente um cara vencedor, faz um baita trabalho no Fortaleza, mas não tem o currículo que o Duílio disse que quer para o Corinthians nesse momento. Então vamos lá. Segundo o Samir Carvalho, do Café do Setorista aqui do YouTube, meu parceiro, a informação que ele tem, exclusiva dele, estou dando crédito aqui, é que o Corinthians procura e tem no seu radar Mano Menezes, do Inter. Ex-técnico do Corinthians, lá em 2009, 10, depois, aliás, 10 ele já estava na Copa, né? 8, né? 8 que ele faz a Série B, 8 e 9, e ganha a Copa do Brasil em 2009. Depois vai para a seleção. E depois é tirado da seleção. Aí chega o Dunga. Mas depois de 2014. O Mano tinha uma rusga com o grupo que comanda o Corinthians. Mas isso parece que modificou nos últimos... Eu ouvi de 2 pessoas, de ontem para hoje, que isso modificou nos últimos tempos. Que não há necessariamente esse problema. Indo lá para a minha terra, para os bastidores do que pode acontecer lá no Sul, o Inter tem extrema confiança de que o Mano não vai sair. O Mano fez um bom campeonato brasileiro no ano passado, viveu uma instabilidade no começo desse ano e parece agora estar recuperando o time.
Eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas o Inter entra em campo contra o CSA e pode até estar eliminado ou classificado na Copa do Brasil. Venceu o primeiro jogo 2-1 em casa, o jogo em Maceió. Então, não sei se isso teria algum impacto, né? Uma queda, sei lá, para o Mano decidir sair do Inter e abandonar o projeto. Tem uma multa rescisória, o Mano tem contrato até dezembro de 2023 com o Inter. Tem uma multa rescisória que é baixa para os padrões do futebol e do Brasil. É R$1 milhão, se eu não me engano. Daria para negociar e tirar o Mano do Inter. Lá atrás, eu não sei exatamente o ano, tá, gente? Mas isso é anos 90. Nelsinho Batista, campeão brasileiro com o Corinthians em 1990, depois foi treinar o Inter. E certa feita, o Inter não era o clube grande que é hoje, era um clube que não tinha ganhado todos os títulos internacionais, não tinha estrutura que tem hoje no futebol brasileiro, já era super campeão e tudo mais, mas não era o clube que é hoje. O Nelsinho Batista, ele recebe uma proposta do Corinthians e até pela identificação, abandona o Inter e vai treinar o Corinthians. E ao chegar no Corinthians, fala a seguinte frase: poxa, estou muito feliz de finalmente estar aqui num clube grande. Virou persona não grata, nunca mais pisou no Beira-Rio, toda vez que foi jogar lá foi vaiado, enfim. Existem já, né, digamos assim, setores da imprensa, da torcida do Inter, que ao ser especulado, isso não é de agora, tá? O Mano já foi especulado antes da chegada do Cuca, que obviamente estão muito preocupados com a situação e usando o mesmo argumento. Gente, se o Mano Menezes trocar o Inter pelo Corinthians nesse momento, ele vai criar uma rusga danada com a torcida colorada. Não sei se o Mano se preocupa com isso ou não. Não sei se o Mano aceitaria ou não. Mas o fato a informação do Samir, é que o Corinthians sim gostaria de ter o Mano. E que já teria, inclusive, contatado o treinador para saber da situação. O Corinthians tem o Tite e o Mano como principais opções nesse momento. Só que são situações muito difíceis, né? Porque um está empregado e o outro não quer nesse momento. Então é óbvio que o Corinthians está provavelmente mapeando o mercado com outras opções. Por isso que eu fui lá no nome do Luxemburgo. E o Luxemburgo quer, tá? Quer. Basta o Corinthians ligar. É que o Corinthians está descartando. Só que daqui a pouco começa a funilar. Outro nome que se aventou aí foi o Fábio Carille. Esse tem problema realmente com a direção, então esqueçam. Complicou, né, gente? As opções não são tão vastas assim. E aí? Será que o Mano Menezes deixa o Inter? Será que o Corinthians vai com tudo mesmo para tirar o Mano do Inter? Eu só acho que não vai acontecer agora, tá? Provavelmente, mesmo que o Corinthians defina na sexta-feira, dificilmente esse novo técnico, seja quem for, vai comandar o time contra o Palmeiras. Pode estar lá, inclusive, assistindo para aí sim comandar contra o Del Valle. Mas o Corinthians vai ter que agir rápido. E as opções não são tantas assim. O que você faria? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Qualquer novidade eu volto aqui para trazer para vocês. Até a próxima. Tchau!